estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina, hoje estamos com a Bia e vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é fisiologia vegetal, a gente vai falar sobre transporte e nutrição nas plantas. Vamos lá? Bom, objetivo dessa aula, né? Conhecer a fisiologia vegetal que trata do desenvolvimento, metabolismo das plantas. Entender também os processos de transporte e nutrição dessas plantas, né? Como que acontece esse transporte, quais os canais, quais os vasos condutores que levam esses nutrientes para lá e para cá dentro da planta e como que acontece isso, ok? Bom, e vamos com uma notícia, né? É uma notícia que fala sobre hidroponia. Lembrando que se você quiser ter acesso à notícia no completo, é só apontar a câmera do seu celular até o QR Code e assim você conseguirá acessar a notícia por completo. Então, a hidroponia técnica promete alimentos livres de agrotóxicos, entenda. As hortaliças são cultivadas por meio de hidroponia. As raízes se desenvolvem na água. De forma automatizada é possível controlar o volume da água e a nutrição dos canais das bancadas. Essa técnica gera uma economia de até 90% de água em relação ao cultivo tradicional. Então, olha só, além de utilizar a água, né, durante todo o processo, essa água ela é reutilizada, é por isso que é econômico, certo? E a necessidade de agrotóxicos diminui consideravelmente. Tem culturas que nem precisam de agrotóxicos, né? Até porque essas plantas não estão em contato com o solo, tá? Então, há uma considerável redução na quantidade de defensivos agrícolas utilizados. Uma técnica importante, boa para a saúde, boa para o ambiente, ok? Mas olha, a produção hidropônica de frutas, hortaliças e temperos ganhou força no sudoeste do Paraná, então ela não é comum no Brasil todo ainda, certo? Qual a importância desse tipo de cultivo, né? Na sua região existe alguma técnica de hidroponia? Então aqui no Paraná a gente tem, né, principalmente no sudoeste, aqui na região de Curitiba também a gente encontra algumas regiões de cultivo por hidroponia, né? Em outros estados do Brasil também. Mas qual é a implicação disso, né? Qual é a necessidade? É possível ter esse tipo de cultivo em locais que tenham água suficiente para isso, né? Apesar da economia de água, né, não utilizar tanta água assim, ainda assim há necessidade, né, de ter o local para estufa, ter uma quantidade necessária ali para água. Mas, havendo bastante oferta desses alimentos, né, é possível vender para o Brasil todo, inclusive exportação. Tá certo? Mas o que é, de fato, essa hidroponia, né? Como que acontece, né? Então, ela é ciência de cultivar as plantas sem especificamente o solo, né? Então, as raízes elas vão receber a água e os nutrientes essenciais ali através de todo um projeto de encanamento, né? Então, a técnica ela existe já há bastante tempo, mas, né, o termo surgiu só em 1935, o qual viabilizou o cultivo em escala comercial. Então, aqui na imagem, por exemplo, a gente tem a hidroponia do alface, mas é possível também fazer de acelga, né, de rúcula, morango. Então, tem várias hortaliças e frutos, inclusive, que são possíveis cultivar dessa forma, ok? Mas aí a gente pensa, mas por que será que a gente vai falar sobre nutrição, transporte de nutrientes, mas a gente começa falando de hidroponia, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo, tem tudo a ver. Porque as plantas elas vão receber esses nutrientes pela raiz, né? A água que está em contato com a raiz é que recebe esses nutrientes. E esses nutrientes passam, através da raiz, para o restante da planta, certo? Então, ó, a fisiologia vegetal é a parte da biologia que estuda o funcionamento do organismo das plantas, que inclui daí a nutrição vegetal, o crescimento, a ação de hormônios vegetais e a floração. Então, todos esses nutrientes que as plantas recebem através da raiz, né, eles são necessários ali, são suficientes ali, na medida correta, claro, né, para que ela possa crescer. Mas é claro que tem todos os processos seguintes da planta que ela precisa ela mesma resolver, não é mesmo? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de produção em grande escala de alimentos, aí sim a gente tem, por exemplo, a utilização de hormônios, né? Que nós vamos falar mais pra frente em outras aulas, tá? Mas a hidroponia em si, ela é o suficiente, né? Todo nutriente que é dado para a planta através da raiz já é o suficiente para ela crescer de uma determinada velocidade, né? E que tenha menos perdas do que teria no solo, por exemplo, ok?
Então vamos começar com a nutrição vegetal, né? O que as plantas precisam para crescer bem? Então, por exemplo, nós seres humanos precisamos de vários nutrientes variados, é por isso que é importante, por exemplo, fazer um prato bastante colorido, né? Com vários tipos de nutrientes, ali, carboidratos, lipídios, proteínas, né? Sais minerais. Então, uma alimentação balanceada e variada é essencial para que a gente possa ter os aminoácidos necessários, né, para todas as questões do metabolismo e tudo mais, né, além de outros nutrientes que nós necessitamos. As plantas também têm isso, certo? Então, por exemplo, elas precisam ali de micronutrientes, macronutrientes, né? Entre os micronutrientes tem o boro, cloro, cobre, manganês, molibdênio, zinco, e dos macronutrientes magnésio, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre e cálcio. Todos esses nutrientes, eles têm que estar balanceados de acordo com cada tipo de planta. Então, a técnica da hidroponia, por exemplo, ela envolve todo um estudo de qual hortaliça, de qual fruto que vai ser cultivado e quais são os nutrientes que ela vai necessitar, certo? Porque através da fotossíntese ela vai conseguir ali a glicose, né? Mas o restante dos nutrientes tem que vir através da água, ok? A correção de solos deficientes em nutrientes. Aí a gente tem uma questão com relação ao cultivo no solo especificamente. Então, se você vai fazer uma horta na sua casa, por exemplo, você tem que corrigir esse solo para que ele tenha os nutrientes necessários para as plantas crescerem bem, ok? Senão elas não crescem, né? Senão elas não vão se desenvolver o suficiente, tá? Então, existem duas formas, por exemplo, aqui a adição de adubos orgânicos, que daria, por exemplo, restos orgânicos da cozinha, né, restos de compostagem, quem tem um minhocário em casa, por exemplo, né, pega aquele adubo, o humus da minhoca, para corrigir o solo, né, mistura ali com a terra para que dê os nutrientes necessários. Uma outra forma de se conseguir essa adubação, essa correção do solo é através dos adubos químicos, né, que daí são possíveis de comprar nas lojas, né, que vendem esse tipo de produto. Geralmente eles são uma mistura, né, de NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Que é uma mistura simples ali, mas que é necessária para manter o solo nutritivo o suficiente para as plantas. Ok? Bom, vamos para a primeira atividade então. Rotação de culturas é uma técnica agrícola de conservação que visa diminuir a exaustão do solo. Consiste em alternar espécies vegetais numa mesma área agrícola. Pensando sobre a nutrição do solo, qual seria a vantagem para esse tipo de técnica, né? Pensa um pouquinho sobre a questão da adubação, né, dos nutrientes necessários. Qual seria a vantagem desse tipo de técnica para o solo? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu chegar numa resposta? Porque qual será a vantagem dessa rotação de culturas aí para o solo em si? Bom, se você pensou que justamente a gente vai ter ali uma rotação de nutrientes, você está certo, né? Então, por diminuir a exaustão do solo, o desgaste, né, provocado pela monocultura, a rotação de culturas diminui a longo e médio prazo os gastos com recuperação de solo e a necessidade da adubação constante. Por quê? Porque as plantas elas vão, né, por exemplo, vai ser feita a colheita daqueles, né, alimentos que foram colhidos e vai ficar um resto vegetal ali, né, talos, folhas, etc., até restos de raízes que vão entrar em decomposição e vão devolver para o solo os nutrientes que eles utilizaram ao longo de sua vida, certo? Então essa rotação de culturas é importantíssima justamente para você manter o solo nutritivo, para que você sempre tenha plantas ali crescendo bem e assim você também não precisa fazer aquela adubação com tanta constância, né, quanto eu precisaria numa área de monocultura, né, na técnica da monocultura, que você planta somente um tipo de alimento sempre, ok? Bom, terceira parte da nutrição vegetal seria a absorção de água e sais pelas raízes, né? Como que a raiz faz, né, para absorver essa água e sais minerais? Se você lembra, lá do ensino fundamental, você já aprendeu, quando aprendeu sobre as plantas, que as plantas têm vasos condutores de seiva, pelo menos boa parte delas, e que esses vasos condutores são responsáveis por levar esses nutrientes, né, esses líquidos pela planta toda. E existem dois tipos básicos principais. Um que vai levar água e sais minerais e o outro que vai carregar, né, os produtos da fotossíntese, certo? Através da raiz a gente tem ali a água e os sais minerais sendo levados pelo xilema, né? Então a gente tem aqui duas áreas, né, que seria um corte da raiz, né, e nós temos a parte do simplasto, que é a parte de cima, e apoblasto, que é a parte de baixo, certo? Então o simplasto passando por dentro das células, né, via os plasmodesmos, e o apoblasto passando entre as células. Então é esse líquido, né, água e sais minerais que estão passando ali, certo? Os vasos condutores responsáveis por isso são chamados de xilema, ok? E também nós temos a condução da seiva bruta, né? Água e sais minerais compõem de fato essa seiva bruta, ok? Então aqui a gente tem, né, a teoria de Dickson ou coesão-tensão, né? Que é através da transpiração, da coesão e da tensão. Transpiração, né? Então as plantas elas vão transpirar, então elas vão perder esse excesso de água quando nós temos, por exemplo, uma região que tem bastante umidade, certo? Então a evaporação da água para o ar diminui o potencial hídrico da folha, isso quer dizer que ela vai ter uma quantidade menor de água ali no momento, né? Isso acontece com o auxílio dos estômatos, que são aquelas células responsáveis, né, pela transpiração e também pela respiração. Ok? Então eles é que vão controlar. A coesão, né, a coluna de água no xilema é mantida por coesão das moléculas de água nos elementos dos vasos. Então é como se fosse uma freada ali, né, que vai permitir a passagem ou não, dependendo da quantidade que tem ali na região, certo? E a tensão também é um baixo potencial hídrico na raiz que provoca a entrada de água. Então se tem pouca água na raiz, vai permitir a entrada de água. Se tem bastante água, ela bloqueia, não deixa entrar, ok? E a nutrição orgânica das plantas, né? Como eu falei, essa transpiração, por exemplo, ela acontece através dos estômatos, né? Que estão presentes nas folhas, ok? E a nutrição orgânica, né? Através da fotossíntese, você tem a produção ali do açúcar, né? Da glicose, só que para isso a planta precisa absorver um gás importantíssimo, né? O gás carbônico. Para absorver esse gás carbônico, a planta precisa estar com os seus estômatos abertos, né? Esse ostíolo aqui aberto. Então, em alguns momentos ele estará aberto, em outros momentos estará fechado. Tudo depende do que a planta vai precisar naquele momento, ok? Então, eles vão produzir essa matéria orgânica através da fotossíntese. Então, aqui é a reação da glicose, né? A formação do C6H12O6 mais o oxigênio, certo? Que são os produtos da fotossíntese, e isso só acontece por conta do auxílio dos estômatos. Então, através dos estômatos, entra gás carbônico e vai sair gás oxigênio depois que foi feita a fotossíntese, ok?
Os estômatos em si, né? Então eles vão ter esse formato que parecem dois olhos, né? Que são aquelas células guardas que vão se abrir dependendo da situação, né? Se a planta está precisando transpirar, se ela está precisando fazer a fotossíntese, se ela está respirando naquele exato momento, ok? Então ele tem essa capacidade de se abrir e de se fechar, tá? Então, a transpiração, trocas gasosas e fotossíntese. E a gente também, as plantas têm, né, uma outra situação que é a gutação, que é aquela formação de gotículas de água, né, em volta dela. Então, essa eliminação da água líquida pela planta. E isso acontece também através dos estômatos, ok? E nós temos também a condução da seiva elaborada, que é o tal do floema, né? Então, tínhamos o xilema, agora temos o floema. A seiva elaborada é produto da fotossíntese. É a glicose, que vai passar pela planta toda. Então, vem através das folhas e vai passar pela planta toda. Então, aqui tem o fluxo da transpiração e aqui a sacarose, né, a glicose também fazendo fluxo ali no floema para a planta toda, das folhas em direção às raízes, né, e passando por todo o caule dela. Tá? Então, essa é através da diferença de pressão osmótica existente entre as folhas e as raízes, ok? Tem uma outra questão aqui também, né, que pode até levar à morte da planta, que é o hábito de fazer esse corte ao redor do caule, né? Esse corte aqui, que a gente chama de anel de Malpighi, é essa retirada da casca de árvore. Qual é o objetivo? Matar a árvore. Tá? Isso era um costume antigo, tá? Mas que algumas culturas ainda têm esse hábito de fazer isso, né? Então, o que você faz? Quando você retira esse anel de Malpighi, né? Essa área toda aqui, né? Atrapalha todo o fluxo de nutrientes produzidos através da fotossíntese, nutrientes que vêm do solo pela planta toda. Certo? Então, o entumecimento da região logo acima do anel vai evidenciar substâncias, né, que são transportadas pelo floema. Se o anelamento for realizado no caule principal, a falta de suprimentos vai provocar a morte das raízes e, claro, uma vez que as raízes morreram, o resto da planta também vai secar e vai morrer, ok? Então, um corte, né, aqui na casca pode ser o suficiente para matar a planta. Por quê? Porque ali atrás da casca, né, a gente tem a passagem tanto do xilema, que é a seiva bruta, quanto do floema, que é a seiva elaborada, ok? Bom, vamos para uma atividade de mão na massa. Nessa atividade aqui, você vai precisar de folhas, né, de acelga, principalmente, né, que é a que tem essa parte esbranquiçada embaixo, fica mais fácil de visualizar, tá? Então, você vai precisar de 2 copos, água, corante alimentício, né, várias cores ou uma cor só, e folhas de acelga, tentando usar sempre aquelas mais do meio, né, que são mais esbranquiçadas para facilitar isso daí, tá? Então a gente vai observar o sistema de transporte. Então basta colocar ali na água o corante alimentício, deixar as folhas e aguardar por um tempinho até que aconteça o experimento em si. Eu vou dar um tempinho para você copiar ali os materiais que você vai precisar e eu já volto.
Conseguiu copiar os materiais? Agora vamos para o passo a passo em detalhes, né? Então, ó, você vai colocar água com corante alimentício nos copos, se tiver mais de um, melhor ainda, se não tiver, não tem problema. Corte a base da folha da selga e coloque no copo. Aguarde alguns minutos e veja o que acontece. Você pode deixar o experimento de um dia para o outro para ver melhor os efeitos, né? O que é esperado que aconteça? Justamente o que está mostrando aqui nessa imagem, né? Conforme a planta vai absorvendo, né? Através dos vasos condutores, né? Você vai conseguir observar que as pontas da folha também vão mudar de cor. E não só a base que está em contato com o líquido, né? Isso vai evidenciar esse transporte, né, de nutrientes, de líquidos dentro da folha, ok? Bom, nessa aula então nós conhecemos a fisiologia que trata, né, do desenvolvimento, metabolismo das plantas, e entendemos os processos, né, de transporte e nutrição das plantas. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E até breve.